Bom, agora vamos analisar. Se a gente tiver o disparo do CI, né, analisando aqui, tem a alimentação, né, o circuito aqui de disparo do CI está funcionando quando eu passo a mão, quando eu escureço o LDR lá, eu ponho um obstáculo e escureço o LDR, está gerando um pulso aqui no pino 2. Ok. Então vamos fazer o teste no CI. Será que o CI está funcionando corretamente? Então, primeira coisa, né, vamos medir a tensão de alimentação. O que é alimentação? O GND e o V+, pino 1 e o pino 8 do CI. Aqui, gente, percebi na atividade anterior, o símbolo, veja só, o símbolo do CI, ele não tem, lógico, o pino aqui, o pino 1 é GND. Só que se eu for lá no CI, o pino 1 aqui no caso, ele está aqui. Ele não está aqui pela posição dele, aqui, ó, pelo chanfro, pelo esse recortinho aqui. Então o pino 1 é esse cara aqui. Essa é a posição aqui. Então pino 1, 2, 3, 4. Lá do outro lado. 5, 6, 7, 8. Então ele tem sempre uma sequência padrão. Tá, gente? Aqui, ó, eu coloquei lá no começo, lá, por exemplo, ó, pino 1, fiz aqui a projeção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem padrão aqui, isso aqui segue padrão. Aqui, ó, pino 1, 2, 3, 4, ó, 5, 6, 7, 8. E aqui, ó, no símbolo, ele não segue, não tem, o símbolo, a posição dos pinos no símbolo não tem nada a ver com a posição do componente. A gente tem que observar o quê? O pino 1 é o GND. Então eu vou lá no pino 1, é esse aqui. Bateu aqui, né? No caso, olhando aqui nesse desenho. Lá na placa não, lá na placa está ao contrário, né? Aqui na placa, o pino 1, na placa o pino 1 é o de baixo aqui, do lado direito. Tá? Pelo jeito que ficou o layout. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Tá? No símbolo ele tem uma sequência. Né? O símbolo tem uma disposição aqui para facilitar o desenho, para facilitar a elaboração do esquema, né? Ou então uma forma que desenharam aí o símbolo. Agora, o componente físico, eles seguem sempre um padrão. Né? Os terminais de CI, né, eles têm uma disposição padrão. Olhando ao pino a marca de polarização, que é onde indica a posição do pino 1, aí você vem 1, 2, 3, 4, e aí no sentido, por exemplo, aqui de cima para baixo, do lado esquerdo, aí de baixo para cima do lado direito, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, muito cuidado aí. Então, aqui está tudo diferente, né? Aleatório. Então, isso a gente tem que observar lá no nosso, nessa análise. Então, você vai identificar lá no pino 1, vai lá na placa, olha onde está o pino 1, né, de acordo com o padrão, e mede, né, pino 1 e o pino 8. Tem que ter alimentação. Ó. Um está lá no positivo, tudo aqui é positivo, em cima, e tudo aqui é negativo embaixo. É assim aqui no circuito, né? Foi desenhado assim. Então, pino 1 está aqui, ó, no negativo, pino 8 está no positivo. Então, se você medir lá, pino 1 e 8 tem que ter 12 volts. E o pino 4 aqui, que é um pino específico que a gente chama de reset, tá? Seria assim, se eu quisesse usar ele como um reset, vamos supor, eu disparei o alarme, né? Aí eu quero colocar um botão aqui para desligar o alarme, né? Para resetar o circuito. Eu venho aqui, coloco uma chavinha aqui, um botão, né? Para o negativo. Aí colocaria um resistor, a gente chama resistor de pull-up. Colocaria um resistor aqui para manter um nível positivo aqui. Vocês vão estudar esses termos aí no segundo módulo, eletrônica digital. A gente vai estar abordando mais em relação ao que a gente chama de resistor de pull-up e pull-down. Então a gente colocaria um resistor aqui para garantir um nível alto aqui, né, de 12 volts. E aí esse terminal aqui, ele tem essa bolinha aqui, vocês vão estudar lá em eletrônica digital, que é uma entrada que é ativa em zero. Então, se eu colocar ele para zero, para o negativo,
ele reseta. Então eu não posso nem ligar ele direto para o negativo, porque senão o circuito do CI não funciona. Como se eu travasse o CI. Então, aí eu poderia colocar um botãozinho aqui no CI, né, do pino 4 para o negativo, para criar um botãozinho de reset. Então o alarme está disparado, o que eu tenho que fazer para desligar o alarme? Nesse caso nosso aqui, eu vou desligar a chave geral. Vou cortar a energia do circuito. Aí ele desliga. Mas se eu quisesse resetar aqui, eu poderia colocar um botão, ele continua energizado, e eu dou um pulso de reset aqui. Quando eu dou um pulso, ele reseta. Esse pino aqui é o pino de reset. Então, nesse caso nosso aqui, ele está ligado no positivo, porque ele está, vamos dizer assim, está inutilizado. Não estamos usando ele. O pino 5, ele tem uma função, né, eu comentei lá no resumo, vocês vão estudar com mais profundidade esse circuito integrado aqui em outro momento. Né? Vocês vão estudar como ele é construído, como que é a estrutura interna dele também. Né? Vocês vão ver com mais detalhe isso aí. Né? Nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Tem alguns conceitos, né, que eu já falei aqui até da eletrônica digital, resistor de pular, que vocês não viram ainda, vocês vão estar escutando isso aí adiante. Bom, então, pino 1 e pino 8 tem que estar com 12 volts, né, alimentado com 12 volts. O terminal 4 também tem que estar com 12 volts, então você mede do 1 para o 8, do 1 para o 4 tem que ter 12 volts. Se não tiver 12 volts, aí você tem que verificar. Será que é o pino 8 que está com problema? Né? Aí mexe para o 4. Está com problema também? Pode ser o pino 1 que está interrompido a trilha. Olhando lá na placa, né? A gente vai lá na placa, né? Procurar observar, né? A trilha que vai do pino 1. Né? Tá vendo aqui, ó, tem uma trilha que é muito comum, às vezes o pessoal esquece a trilha aqui. Esqueceu de fazer a trilha, ou na hora de fazer a solda não ficou boa, não pegou no pino do CI. Né? Então observar aqui, ó, essa trilha interna aqui do 4 para o 8, às vezes tem a tensão no 4, mas não chega no 8. Então vai ficar assim, houve interrupção na trilha, a solda ficou boa, aqui também se a trilha, né, tá até aqui, e assim por diante. Então, observar esses pontos aí. Depois, aqui no pino 3, né, a gente vai ver na sequência aí o que acontece. Quando você gera o disparo no pino 2 aqui, ele vai ter que ter uma tensão no pino 3. Então se você medir o pino 3 aqui e tiver uma tensão, ele está disparado já. Agora se não tiver a tensão é porque ele não disparou. Ele tem que verificar realmente se as soldas estão boas e tudo mais. Se ele está tendo o disparo aqui e aí já tem a tensão Aqui no caso, na saída, a tensão da saída ela deve ser em torno da tensão da alimentação, né, em torno de 12 volts. Às vezes um pouquinho menos, né, depende um pouco do consumo da saída, aqui não é o circuito de consumo. Então, mas em torno de 12 volts também, tá, que vai aqui para esse resistor que vai para a base do transistor. Essa parte do circuito aqui, eu não cheguei a entrar em detalhes com vocês, mas é uma parte do circuito que, no resumo lá não cheguei a comentar, mas é uma parte do circuito que tem a seguinte característica. Quando há o disparo do pino 2 aqui, né, quando aciona o CI, que aí ele aciona a saída, esse componente aqui eu comentei com vocês que é um temporizador, né? Eu falei lá na atividade passada que ele está funcionando como um temporizador. Então, quem que vai determinar esse tempo? É esse circuito aqui, ó, esse resistor aqui, esse tripote e o capacitor de 470 microquiloeletrolítio. Então, esse resistor aqui tem a mesma característica que esse aqui que eu comentei. Tá? Se eu zerar o potenciômetro aqui, né, quando tem vamos dizer assim, quando o circuito chegou no tempo que foi determinado, ele tem que zerar, né, ele tem que descarregar o capacitor aqui para iniciar um novo ciclo, porque o que determina o tempo é o tempo de carga desse capacitor. Então, quando esse capacitor
Quando ao disparo aqui, ele habilita um circuito interno aqui que faz com que o capacitor comece a se carregar. Né? Quando o circuito está desativado, não foi feito o disparo, o que acontece? Esse pino aqui, né, os pinos aqui, eles estão ligados num transistor, né, porque aí os dois estão ligados junto aqui, eles vão estar ligados aqui em um transistor interno que está ligado para o negativo. Né? Então o que acontece? Esse transistor vai fazer com que descarregue esse capacitor. Quando o circuito aqui atinge o tempo determinado, foi configurado aqui, ele vai chegar no nível de tensão, o capacitor vai chegar no nível de tensão e aí ele vai resetar internamente, aqui vai haver um reset interno e aí vai descarregar o capacitor. Ele vai ligar esse pino para a terra e descarregar o capacitor. Então, como tem um transistor, né, mais ou menos nessa configuração aqui, o que acontece? Se eu não tiver um resistor aqui, né, se eu não tiver esse resistor aqui, e eu zerar esse potenciômetro, eu vou ter o transistor ligado, aqui vai estar no coletor do transistor, né, está no coletor, tá? Como se tivesse o transistor aqui, ó, desenhado aqui. Aí ele está ligado para o terra, na verdade ele está ligado no terra, ele está ligado no terra aqui, ó, internamente no pino 1 lá, tá? O pino 1, além de estar ligado em outros lugares, está ligado a alimentação negativa do CI. Então vamos supor, ele está ligado aqui no pino 7. Tá? Então o circuito aqui aciona, né, e aí faz a descarga aqui, ó, quando o capacitor está carregado. Quando ele aciona aqui, ele liga o capacitor para a terra e descarrega o capacitor para iniciar um novo ciclo. Né, para começar a carga de novo. Se disparar de novo o circuito, ele vai contar ao mesmo tempo. Porque se o capacitor não descarrega, né, porque aqui se não tem esse circuito aqui, acontece também. O capacitor está ligado no positivo aqui, ele não descarrega. Né, ele vai ficar carregado. Mas mesmo que atinja o tempo aqui, ele vai ficar carregado. Então eu tenho que descarregar o capacitor. E aí, então por isso que tem esse resistor de 10K. Para evitar que se eu zerar o potencial, o tripote aqui, né, a hora que aciona esse transistor, se ele estiver ligado direto no positivo, o emissor no negativo, o que vai acontecer? Vai queimar o transistor interno aqui do CI. Então, às vezes pode acontecer aqui uma solda aqui, se jampear aqui o 7 com 8, por exemplo, pode acontecer uma situação dessa, né? Na hora que dispara, que você liga aqui, pode tomar esse cuidado. O 7 está do lado do 8 aqui lá no CI, né? Se houver um jumper aqui, o 8 está no positivo, direto. Se você liga o circuito, pode queimar o CI, por quê? Porque o transistor está ligado para o terra. E aí o coletor dele também ligado aqui, pode que vai, né, fechar um pouco e queimar o coletor emissor. Então, para isso que tem aqui. Então, o tempo, a regulagem aqui, né, o tempo de carga do capacitor vai ser determinado pelo ajuste do potenciômetro. Quanto maior a resistência, né, a corrente é menor, demora mais para carregar o capacitor, demora mais para desligar o circuito. Então, o temporizador é controlado por esse tempo de carga do capacitor. Então, eu posso controlar aqui. Quando ele está no mínimo, a resistência mínima aqui é só o resistor de 10K que está aqui, né? Então ele vai estar em torno de 5 segundos. Então o mínimo de tempo não tem como a gente fazer um tempo zero, né? O tempo mínimo aí é determinado por esse resistor 10K. E aí o capacitor, né? Lógico que eu posso diminuir o capacitor aqui. Se eu colocar um capacitor de 100 nano, aí é quase zero, né? Um tempo de segundos, milissegundos às vezes. Então eu consigo aumentar o tempo aumentando o resistor, o capacitor, ou diminuir o capacitor, diminuir o tempo, e posso aumentar o tempo também com o aumento da resistência aqui. Tá? Então aqui a gente tem que verificar, se tem tensão na saída aqui, aí a gente vai analisar agora o circuito final, essa parte aqui, né, que é o circuito de saída aqui o bloco de saída aqui do circuito, né, como um todo. Então aqui isso aí a gente analisou esses elementos aí, né, verificando os pinos, verificando solda, trilha e medindo os terminais aqui.